chegamos finalmente no nosso último engenheiro aqui, que é um engenheiro que atualmente domina a Fórmula 1, que é esse cara aí, o Adrian Newey. Ele com esse caderninho na mão, você sempre vai ver ele, né, antes dos grids de largada, ele passeando pelo grid, sempre com um caderninho à mão. Aí ele, apesar de ser um engenheiro contemporâneo, ele é bem old school nesse sentido. Ele é aquele que, apesar de toda a tecnologia hoje, de você poder fazer modelagem 3D, computacional, ele ainda projeta algumas peças e alguns conceitos de aerodinâmica na prancheta física, no papel, aquelas grandes pranchetas que eram usadas antigamente. Pois bem, o Adrian Newey ainda faz isso. Ele é um engenheiro inglês, ele se forma com distinção na Universidade de Southampton em 1980, e ele é engenheiro tanto aeronáutico quanto astronáutico. Ele tem esses dois diplomas, tá? E ele vira o grande aerodinamicista dos últimos 35 anos da Fórmula 1. Tá? Ele é um cara que, veja só que coisa curiosa, o primeiro emprego, assim que ele sai da Universidade de Southampton em 1980, é na equipe Fittipaldi, como engenheiro auxiliar do Harvey Postlethwaite, que era o engenheiro-chefe da Fittipaldi nessa época. E você tem, portanto, Adrian Newey, um dos projetistas mais geniais da história da Fórmula 1, tendo como seu primeiro emprego a equipe brasileira de Fórmula 1. Foi na temporada de 1980, não contava mais com o patrocínio da Copersucar, pode ver aí que o patrocínio era da cervejaria Skol, patrocínio que só durou, infelizmente, uma temporada, e depois esse patrocínio, a Skol se retirou como patrocinadora da Fittipaldi, e ela só durou mais 2 anos. O Wilsinho e o Emerson tiveram que encerrar, infelizmente, atividades ao fim de 1982, mas o Newey teve como primeiro emprego justamente nesse carro aí, o Fittipaldi F8, que foi um modelo que, se ele tivesse um pouquinho mais de grana para assim, de investimento, ele certamente faria com que a Fittipaldi fosse mais para frente no grid, brigasse por pontos, por pódios e, quem sabe, mais para frente ele também por vitórias. O Newey, infelizmente, ele não dura na equipe Fittipaldi, ele se muda ainda em 1981 para os Estados Unidos, e ele começa a trabalhar na fábrica da March. A March era uma construtora inglesa, mas que fazia muitos carros para competições dos Estados Unidos, principalmente para esporte protótipos. E o primeiro carro que o Newey assina é um esporte protótipo que ganha os campeonatos de protótipo nos Estados Unidos, é o March GTP 83, e ele começa a projetar também os carros da March de Fórmula Indy, e tá aí esse carro que é de 1986, que era pilotado pelo Bob Rahal, que ganhou as 500 milhas de Indianápolis de 86 e também o título de Indy de 86, ou seja, era uma época em que você tinha alguns fabricantes de chassi, a Penske fabricava chassi próprio, a Lola Cars, que eu já mencionei aqui, também fazia chassis de Fórmula Indy. Chegou lá o Adrian Newey e falou assim, deixa eu fazer um carro March aqui, fez o carro e fez alguns títulos. Mais para frente, a March resolveu voltar a fazer carros de Fórmula 1, e o Adrian Newey projeta esse carro aí, que é o March 881, de 1988. A gente já falou um pouco sobre a McLaren MP44 de 88, do título do Senna. Esse carro foi também um dos grandes destaques da temporada 88. Com o Ivan Capelli e o brasileiro Maurício Gugelmin, eles conseguiram pontos. O Ivan Capelli conquistou pódios e foi o único carro aspirado, na época que tinha aspirados e tudo, a liderar uma volta, que foi o Grande Prêmio do Japão de 1988. Esse carro liderou por uma volta, por alguns metros, antes de quebrar, antes de abandonar, na verdade, e o Senna passasse o Prost e ganhasse o título justamente naquela corrida, o primeiro título mundial do Senna. A gente já consegue ver um desenho extremamente esguio, que foi assim, uma característica muito presente dos primeiros desenhos do Adrian Newey
na Fórmula 1. Era um carro muito estreito, muito esguio, muito voltado a uma aerodinâmica extrema e que acabou sendo, naquela temporada 88, muito eficiente. É um carro que tinha essa pintura em ciano, que você sempre ficava se perguntando se era mais azul, se era mais verde, dependendo da foto, ela tinha uma tonalidade diferente. Um carro que também era muito bonito, muito elegante em sua época. A gente passa de um Adrian Newey que vai da Marte para a Williams e ele projeta esse carro aí, que é o FW14B de 1992. Quem está ao volante? Nigel Mansell, também um nome muito famoso aí da história da Fórmula 1, que acompanhou a Fórmula 1 dessa época de 80 e 90, lembra do Leão Mansell, é um inglês que disputou tantas corridas contra o Piquet, contra o Senna, foi rival dos dois, aquele quarteto finalizado pelo Prost, nesse quarteto que fez aí a Fórmula 1 dos anos 80 e comecinho dos anos 90. Newey transfere muito dos seus conceitos da Marte. A gente pode ver algumas coisas, né, desse carro. A gente pode ver, por exemplo, o começo do cockpit triangular, ele transfere para esse carro. A gente vê também o começo da lateral, a gente consegue ver muito do desenho do Newey dessa Marte de 88 nessa Williams de 1992. Tinha um canhão de motor, era um motor Renault V10, já era o motor mais eficiente da Fórmula 1 a essa época, e Adrian Newey não só faz um desenho muito bom do carro, como esse carro traz a revolução eletrônica para a Fórmula 1, também vindo das ideias de Adrian Newey junto do projetista Patrick Head, que era o projetista histórico da Williams. O Patrick Head e o Adrian Newey projetam para esse carro. Primeiro, ele tinha aquele sistema semiautomático de câmbio, que o Barnett tinha introduzido na Ferrari em 89, câmbio borboletas atrás do volante. Esse carro também trouxe suspensão ativa. Você tinha uma bomba hidráulica e sensores espalhados pelo carro que prediziam se o carro precisava descer ou subir de acordo com as oscilações da pista, as ondulações que a pista tinha, e também fazendo com que o carro tivesse menos rolagem durante a curva. Se você está fazendo uma curva para a direita, é normal você ter o carro, você ter a oscilação lateral do carro. Esse sistema de suspensão ativa fazia com que o carro permanecesse estável, e lesse as ondulações e as oscilações da carroceria junto ao piso. Então, é um carro extremamente eficiente nesse ponto de vista, e o Adrian Newey pôde fazer uma aerodinâmica muito extrema para esse carro, justamente porque você não teria oscilações de empinada, mergulho e rolagem da carroceria. Tudo isso junto também é um controle de tração que fazia com que as rodas traseiras não patinassem, mesmo que você trabalhasse de maneira bruta o acelerador. E o que isso resultou? Título mundial para Nigel Mansell com o carro Williams, que ficou conhecido como Williams de outro planeta. Você tem a evolução desse carro, que é o carro de 93, que foi o título, o tetracampeonato do Alain Prost. O Prost substituiu o Mansell de 92 para 93, e um conjunto também, a gente pode ver aí, uma característica do Adrian Newey desse começo de anos na Fórmula 1, um sistema muito esguio, e a gente pode ver que quando a gente olha para o sistema de suspensão do carro, a gente não vê molas e amortecedores, a gente vê até em dourado, aí dá um destaque porque são pecinhas douradas, junto aos tirantes da suspensão, a gente vê aí pistões pneumáticos que eram justamente da suspensão ativa do carro. O refinamento eletrônico desse carro era incrível, foi o auge da era eletrônica da Fórmula 1 trazida pelo Adrian Newey. Newey ainda teria mais dois títulos na Williams. Esse carro é de 1996, título para o Damon Hill, também uma figura muito conhecida da Fórmula 1. Foi um carro que dominou a temporada de 1996 e ainda teria o título para o Jacques Villeneuve, com a evolução desse carro, em 1997, contra a Ferrari do Harry Byrne. Aí o Newey se transfere em 98 para a McLaren, projeta esse carro lindíssimo com motor Mercedes e dá o primeiro título para o Mika Hakkinen. Então o Newey, que vinha lá de títulos da Williams, ele se transfere para a McLaren e continua vencendo
na McLaren. Ele conquista os títulos de 98 e 99. Aí a gente tem aquela era Schumacher, a era do Harry Byrne, né? E o Newey vai para a Red Bull, né? E aí ele, Newey, vai para uma nova era hegemônica com aqueles 4 títulos do Sebastian Vettel. Você tem também um novo regulamento a partir de 2009 e o Vettel ele emplaca títulos mundiais 2010, 11, 12 e 13 com carros da Red Bull projetados pelo Adrian Newey. Depois desse título de 2013, o Newey dá uma desacelerada, ele não é mais projetista-chefe, ele delega aos seus projetistas auxiliares os carros seguintes da Red Bull, e o que acontece? Red Bull para de vencer. Aí o Adrian Newey é chamado pela Red Bull de novo, né, puxado pelo colarinho, e fala assim, olha, melhor você voltar a projetar aqui, e aí ele projeta esse carro aqui, que é o título do Max Verstappen, né? A gente tem títulos do Verstappen 2021, 22 e 23, né? O holandês atualmente tricampeão mundial, ao que tudo indica, segue para um tetracampeonato nesse ano de 2024, fazendo com que o Adrian Newey seja o projetista que mais tenha títulos e vitórias na história da Fórmula 1. Nenhuma pessoa, nem mesmo Enzo Ferrari, nem mesmo Michael Schumacher, nem mesmo Lewis Hamilton tem tantas vitórias na Fórmula 1 quanto o Adrian Newey. Ele tem carros vencendo provas na Fórmula 1 desde 1991 e a gente já está em 2024 e ele continua vencendo e projetou esse carro aí, que é o RB19, que foi o carro que, nas mãos do Verstappen, promoveu um massacre terrível na temporada 2023, fazendo com que nenhuma equipe tivesse a menor chance de título, senão a Red Bull e senão outro piloto, a não ser o Max Verstappen. Só perdeu uma corridinha, foi a corrida de Singapura, muito parecido com o que aconteceu ali com aquela McLaren do Gordon Murray em 88, quando tinha o Ayrton Senna no volante. E é isso, Enio. A gente fecha aqui com o Adrian Newey, que é um grande projetista atual e que vem lá desde 1988 projetando carros na Fórmula 1 e que durante esse tempo inteiro aí é o cara que conquistou mais vitórias, mais títulos de construtores na história da Fórmula 1. A gente fecha com o Newey, nosso 7 aí, né? Fazendo aí, o número de vitórias dele, ô Lucas? O número de vitórias eu perdi a conta, tá? Eu perdi a conta. É cento e trala se não for aproximadamente 200, tá? É uma coisa incrível. Justamente por isso, porque ele sempre compete com 2 carros na prova, né? Sim, sim. Então, se ele tiver o dobro de vitórias do piloto mais vencedor, ele ainda está em grande vantagem, mesmo dividindo por 2 o número de vitórias dele. É uma coisa assim incrível. Enquanto eu estou conversando com você, eu estou até procurando aqui o número de vitórias atual do Newey aqui, mas assim, é uma coisa incrível, porque você parte assim, de títulos de 92, 93, aí 96, 97, 98, 99, 2010, 2011, 12, 13, 21, 22, 23 e muito provavelmente 24. O cara não tirou o pé ainda, né? É uma coisa incrível nesse sentido. O cartel do Newey já é uma coisa incrível e assim ele não tirou o pé. Ele continua vencendo e assim nada me faz crer que seja diferente em 2024 de mais um título do Newey e mais um massacre produzido pelo Max Verstappen, apesar da melhora da Ferrari e de outros rivais estarem se mexendo aí, a gente não consegue, eu pelo menos não consigo ver ninguém ameaçando mais um título do Adrian Newey na Fórmula 1. Ele é um cara incrível. Você vê aquele cara, né? Aquele olhar meio pacato, pranchete, não, um caderninho embaixo do braço, uma lapiseira. Você não imagina o quanto esse cara é perigoso. Você vê aquele cara, né, aquele carequinha, né, barba por fazer, aquele caderninho, uma lapiseira. Você não imagina o quanto esse cara é perigoso na história. Você imagina ali um cara inofensivo e tal, você não imagina o quanto esse cara é perigoso ele.
É incrível. Adrian Newey é um cara assim para tirar o chapéu.